Louvado seja o nosso Deus, igreja. Como é bom adorarmos a esse Deus em mais um culto da família, nessa sexta-feira, onde juntos aqui estamos para entender mais uma vez e uma vez mais alguns ângulos, algumas tremendas visões sobre essa questão. Nessa noite, amados do Senhor, antes de abrirmos a palavra do Senhor, eu quero dar essa temática. A temática é: a prevenção nos dá sabedoria. A prevenção nos dá sabedoria. Muito bem, a prevenção nos dá sabedoria. É o tema dessa palavra de hoje. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, antes de abrirmos a palavra, nós vamos fazer uma meditação para orarmos. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar de uma narrativa histórica, bíblica, tremenda, que todos vocês conhecem. A história, ou a versão bíblica de Sara e Agar. A promessa de Deus foi para o filho de Sara. A promessa de Deus foi para o filho de Sara com Abraão, de Abraão com Sara. Amém? Todos concordam com isso? Então o projeto, o plano de Deus foi que da descendência de Abraão com Sara, o Senhor construiria uma grande igreja, um grande povo por sobre a terra, sobre a face da terra. Muito bem, então a promessa, quem a fez? Quem fez a promessa a Sara e a Abraão? Senhor Deus, amém? Ele teria falhado, ou ele teria dado um plano equivocado, um plano falho para que Sara indicasse Agar para o seu senhor, para o seu marido possuir, para que ela, engravidando, levantasse uma descendência para Abraão? Não, Deus não se equivocou, amém? Não se equivocou. Deus fez o plano, fez o projeto certíssimo. Apenas houve uma precipitação de quem? De Sara. Então Sara, ao ver-se naquela condição, limitou o poder de Deus, não creu na graça e no poder do Senhor. Então, como ela não creu, ela sugeriu um plano. Ela estabeleceu um plano para colocar diante de Abraão. Vai lá, possui a Agar, a egípcia, e Deus então te levantará descendente, já que eu não posso dar à luz. Mas repito, a promessa para Abraão foi de que o filho dele com Sara seria o descendente, seria aquele sobre o qual Deus a abençoaria. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo hoje nos conduza à tua presença, à tua palavra, na tua palavra. E nós queremos, Pai, que o Senhor continue a nos edificar, consolar e fazer com que estejamos aptos, prontos para termos visão, termos prevenção, e tendo prevenção, nos prevenindo, teremos sabedoria. Capacita-nos e unge-nos em nome de Jesus. Amém. Agora sim, eu peço à igreja que juntos, aqueles que têm Bíblias, quem não tem ouça, o internauta também que não tem Bíblia, caso não tenha ouça. Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Versículos a partir do meia dúzia, 6. 27 do Gênesis, capítulo 27, versículo a partir do 6. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno.
vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoa antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador? Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que lhe havia preparado. 18 somente. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Fala, quem és tu, meu filho? Amém. Amados do Senhor, todos nós sabemos que o projeto, o plano de Deus era abençoar a quem? Jacó. Porque ele fala em sua palavra: eu me aborreci de Esaú e amei mais a Jacó. Óbvio que você está entendendo, sim, pastor. A Bíblia diz que quem foi puxado primeiro foi quem? Esaú. Então, cronologicamente, ele seria, pelo tempo, saindo primeiro do ventre, ele seria o primogênito. Bacana. Porém, repare o que eu vou lhe falar e entenda isso. Foi plano de Deus, entenda isso que eu vou falar. Foi plano de Deus Rebeca e Jacó enganarem Isaac. Olha lá o que eu estou falando. Plano de Deus, não. Deus falou: me aborreci de Esaú e amei mais a Jacó. Lá em Hebreus diz que Esaú tem um espírito e tinha um espírito de rebeldia, e mesmo entre lágrimas ele não achou lugar para arrependimento, queridos. Ele não conseguia se arrepender. Mas alto lá, o que nós queremos entender, e eu já preguei sobre isso uma certa ocasião, é o seguinte: Deus abençoou a quem entre os dois? Me aborreci de Esaú e amei mais a Jacó. Pronto. Agora veja, para Rebeca, o plano teria que ser feito por ela. Ou seja, a preocupação de Rebeca era que o seu esposo Isaac abençoasse o primogênito, desse a sua bênção paterna a Esaú. Então ela ficou com os ouvidos, entenda a linguagem, brechando. Ela ouviu quando Isaac disse a Esaú: meu filho, vai lá, pega aqueles cabritos, faz lá aquele cozinhado apreciável, faça lá, meu filho, traga que eu quero te abençoar antes que morra. Rebeca traduz, ou aliás, passa para o seu filho Jacó, mais novo, a história e diz: apressa-te, vai fazer. E de repente Jacó ainda pergunta no 11, disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dar-se-á, versículo 12, o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador? Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Caia sobre mim. Atende somente o que eu te digo. Então veja, Deus queria abençoar Jacó. E ele amou mais Jacó do que Esaú.
Rebeca ouve, Rebeca sabe que Jacó tinha o coração mais flexível a Deus. Sua mãe, a mãe de Esaú, sabia que ele era rebelde, que ele não era cordato, que ele não era obediente a Deus. Então ela vai e cria o seu plano, cria a sua estratégia, qual seja enganar Isaac, seu marido. Dá uma forcinha, dá um empurrãozinho em Jacó. Quantos estão entendendo? Então, mentira é mal? É. O Senhor diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não se deixa tentar pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não pediu, Rebeca, ó, engrupe o Isaac. Tá meio caduco já. Bota um pelinho aí em Jacó. Veste-o com a roupa de Esaú. Engana Isaac para que ele abençoe. Não, Deus não fez, Deus não ordenou isso. Amém, amados? Entendam como Deus trabalha. Agora vamos lá. Deus impediu, primeiro exemplo que eu narrei, Deus impediu que Abraão possuísse Agar? Não. Deus não violenta o livre-arbítrio. O homem, o que plantar vai colher, o que vai fazer, obviamente, Deus não vai interferir. Deus, ele faz o seu projeto perfeito. Perfeito. Então lá se foi Sara, descrente, incrédula, e dá a Abraão e dá a egípcia, Agar, a Abraão, porque ela imaginava em sua idade não ter mais condições de dar à luz. Não creu na promessa de Deus que disse, tu darás luz. Eu estou te falando que tu darás a luz. Então, amados, e aqui, pastor? Amei mais a Jacó e me aborreci de Esaú. Me aborreci de Esaú e amei mais a Jacó. Amados, o que faltaria para Deus cumprir o seu plano? Olha lá, quando Rebeca se adianta, ela está alterando, ela está entrando em conflito com o que Deus já tinha determinado. Pastor, então, por que aconteceu? Deus não violenta o livre-arbítrio. Aconteceu. Jacó enganou a duras penas o seu pai, que resistiu até, mas para aí. Não é mesmo? Você foi tão rápido caçar e já voltou. Então, amados, repare, Deus não estabeleceu esse plano. Agora Deus vai pegar essa desgraça, ou essa mentira, ou essa alteração, e ele vai corrigir, ele vai adequar o seu plano. Só que os agentes, tanto Sara quanto Rebeca, colheram as consequências. Mas, pastor, queridos, Deus trabalha assim. Deus só não altera o seu plano de vaticínio, de profecia. Jesus vem e vai vir, quer o diabo queira ou não queira. Vai arrebatar, isso aí é imutável. Agora, o seu plano para as pessoas. Pastor, vamos conjecturar. Se Jacó fosse com Rebeca à presença do Isaac. Meu filho, meu esposo. No fundo você sabe que Esaú é um rebelde, é uma pessoa que não busca Deus, é uma pessoa que só age por ambição, por cobiça. Então, meu filho, meu esposo, meu fofo, meu lindo, como a esposa pastora fala aqui para vocês, para mim, eu me sinto muito alegre com isso. Então, repare, irmãos, e no bom sentido, o idoso Isaac olharia e Jacó diria, pai, eu tenho feito possível, eu quero herdar a sua bênção, existe uma promessa de Deus, eu quero herdar a bênção. Você acha que Isaac iria endurecer o seu coração? Não, irmãos. Mas, pastor, então como é que surgiriam árabes e judeus?
Como é que se daria essa briga que hoje há? Irmão, de alguma forma, seria um outro tipo de briga. Deus não falha nos seus planos. Mas ele aproveitou a desobediência de Rebeca. Ele aproveitou, agora vamos lá, Sara. Por isso que eu estou falando, Sara e Agar, para que nascessem árabes e judeus. E até hoje essa luta está aí. E Deus aproveita, dentro dessa luta, para profetizar em toda a sua palavra que isso ia acontecer. Deus vê antes que aconteça. Agora, alto lá, preste atenção. Quantos estão entendendo? Amém? Glórias ao Senhor. Então preste bem atenção. Só faça ouvir. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Anote a palavra preveniu. Como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Lucas 24, meia dúzia. Lucas 24, 6. Irmão, Deus trabalha com prevenção. Deus previne você. Às vezes a coisa vem no seu coração, ele suavemente fala, não é certo. Mas eu vou fazer, eu acho que é melhor assim. Consulte a palavra. Não, Senhor, não estão nos teus princípios os meus pensamentos, as minhas atitudes não se coadunam com o teu querer. Não faça. Deus previne. Deus avisa. Não é esse, eu amo. Então, amém. Deus não vai proibir. E ninguém pode se meter. Amém? Ninguém pode se meter. Eu não estou falando com ninguém, igreja, estou fazendo uma conjectura. Então a prevenção, daqui a pouco você vai entender. Ele não está aqui, 24, 6 de Lucas. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então, para os discípulos entenderem que Jesus ressuscitou, foi uma luta, meu irmão. Até o Tomé precisou tocar, duvidou. Mas Jesus havia prevenido. Olha outra. Mateus 2,12, só ouça. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quem eram? Os reis magos. Herodes falou, vocês vieram para ver o menino, vimos a estrela no Oriente. Eram estudiosos, eram astrônomos da época, estudiosos da palavra, sabiam que já se fazia 483 anos que Jerusalém havia sido reconstruída, e era hora do Messias vir, junto com a estrela que despontou. Eles e o Simeão sabiam disso, e outros que estudavam a palavra sabiam disso. Então olhe o que eu vou lhe dizer. Você já pensou? O Herodes falou, vocês vieram vê-lo? Então assim que vocês encontrarem o menino, retornem para me avisar onde que estão. Os magos sabiam? Sim. Por que não disseram a Herodes? Porque não quiseram. Entenderam que havia vingança, mágoa e medo de Herodes perder o seu trono, porque aquele seria o rei dos judeus, o Messias prometido a Israel. Mas, olha lá, sendo por divina advertência, prevenidos em sonhos magos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra, fugiram. Repara que havia um pacto, eles tinham entrado ali com a concessão do reinado de Herodes. Herodes lhes fez um pedido, por isso que eles foram à presença de Herodes. Mandem lá com os magos receberam o recado de Herodes. Então era uma questão de dignidade, de realeza. Eles estão na nossa terra, eles vão cumprir e encontrar esse menino, e eles terão a obrigação de nos avisar, de me avisar, pensava assim Herodes. Deus vai e os previne em sonho. E eles foram pelo outro caminho e voltaram à sua terra. E não retornaram com Herodes. Foram desobedientes, quebraram o protocolo, quebraram tudo e foram embora. Agora, eles podiam ter voltado lá com Herodes? Podiam. Deus daria um outro jeito. Herodes podia inclusive prendê-los? Poderia.
e a história não mudaria. Tanto que quando há a perseguição após a ida dos magos, Deus pede que o pai e a mãe fujam com o menino para o Egito. E ele cobriu essa fuga, ele não obedeceu ao rei, não houve decreto nenhum de recensear, de pegar as crianças de até 2 anos, os meninos das circunvizinhanças da Judéia, enfim, eles não cumpriram esse propósito. Então os magos foram obedientes à prevenção divina, foram prevenidos e obedeceram à prevenção. Não vamos voltar lá com ele. Poderiam ter voltado, claro, Deus ia dizer, não, Deus não faria isso. Mas eles não voltaram. Quantos estão entendendo isso? Amém, igreja? A mesma coisa no caso de Esaú e Jacó. Esaú não achou lugar de arrependimento. Esaú tinha o espírito, diz a Bíblia, rancoroso. Ele não agradou o coração de Deus. Deus iria abençoar a Jacó. Não importa a forma, ele iria abençoar a Jacó. Então Rebeca alterou, Rebeca precipitou-se. Mesmo assim, ela não foi desprezada por Deus. Deus a abençoou. Ela pagou um preço, Jacó pagou um preço, porque ao enganar seu pai, foi enganado por Labão. Mas o plano de Deus continuou e prevaleceu na vida de Jacó. Deus continuou a amá-lo e o abençoou. Entendeu como Deus trabalha? Irmão, Deus é tremendo, é glorioso, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Por isso que Ele perdoa, por isso que Ele é infinito em perdoar, porque Ele restaura a tua história, Ele restaura o nosso casamento, Ele livra-nos, mesmo quando erramos, pastor, mesmo quando erramos, Deus entra com a sua providência e te perdoa e ajeita o teu caminho. E é por isso que quando nós, irmãos, não atendemos à prevenção e erramos, Deus faz o seu agir e adequa o nosso erro à sua misericórdia, e adequa a nossa desgraça ao seu amor, e nos coloca em novo rumo, e nos dá novas oportunidades. Por isso que Ele é Deus. Amém, amados? Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. Então, irmãos, outra coisa que devemos entender, preste bem atenção. Deus tem uma promessa na tua vida. Agora vivemos numa geração prestes a sermos arrebatados, mas você deve confiar no Senhor, porque Ele tem uma promessa para a sua vida. Ele te prometeu bênçãos sem medida. Ele é o teu Senhor. Então, veja bem, todas as vezes que, mesmo errando, ele pediu, Abraão errou por obedecer a Sara, Sara errou por alterar o plano de Deus, Jacó errou por obedecer a mãe, mas no coração ele queria mesmo a primogenitura. Depois ele oferece, você sabe disso, ele ofereceu o prato de lentilhas, né, aquele ensopado vermelho. Por isso que Esaú, vem dele a derivação de Edom, cidade onde ele proliferou a sua genealogia, e Edom significa vermelho, fazendo referência ao caldo vermelho de lentilha. Então Deus abençoa Jacó, e daqui a pouco lá está Jacó. O Senhor manda ele erguer um altar. Daqui a pouco ele está, sonhou com uma escada, os anjos subiam e desciam. Ele levanta e diz: quão terrível esse lugar, Deus estava aqui e eu não sabia quão terrível esse lugar. Esse lugar é a igreja, onde o Senhor mandou Abraão erigir um altar, onde Deus mandou Jacó erigir um altar. Aqui é a igreja, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um espírito que não é santo, que tenta arrancar pessoas da presença de Deus ou da igreja. Quer ver uma coisa? O que é a igreja? Além de ser, preste atenção, coluna e baluarte da verdade, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a gente passaria a noite falando do carinho que Deus tem pela igreja. Mas a igreja também é um pronto-socorro.
Amém, irmãos? Somos humanos. Rebeca não foi perfeita, Sara não foi perfeita, Jacó não foi perfeito, ninguém. Então a igreja é um pronto-socorro? Amém. Quando disser não, pastor, não é, eu vou provar. Aí você vai provar. Força de expressão, amados. A igreja é um hospital? Amém. A igreja é um laboratório? Sim, onde nós estudamos, investigamos no caráter de Deus com amor, os frutos, é um laboratório, glórias ao Senhor. A igreja é uma área de ação da glória de Deus, para perdoar, para salvar, para ressuscitar, para restaurar. Sim, sim, claro. Há que se ter uma... Deixa eu explicar essa palavra. Os amados que são advogados conhecem. Olha lá, a igreja trabalha assim, o Espírito Santo trabalha assim. Todos nós pecamos. E Deus trabalha da seguinte forma. A pessoa erra, a pessoa peca. E Deus então, Ele vai no seu hospital, na sua igreja, na sua clínica espiritual. Ele vai então, preste atenção, Ele vai cuidar das questões espirituais. E Deus então, Ele vai ver e orienta a sua liderança em dosar a disciplina. Explique o que eu vou lhe dizer. Eu explico o que vou lhe dizer, que estou dizendo. Dosar a disciplina. No direito há uma figura, dosimetria. A pessoa vai aplicar, o juiz vai aplicar a pena segundo uma medida de dose peculiar ao crime, o agravo cometido. Então ele estabelece aquilo para fazer uma dose de pena. Aqui não há pena, aqui há o quê? Tratamento, aqui há amor. Então doses de disciplina, de acordo, claro, com a gravidade de cada caso, com amor. Mas você sabe que tem pessoas agora trabalhando para que pessoas não venham para a igreja porque pecaram. Irmão, isso é um escândalo. Isso é um espírito anticristão, antibíblico, fazendo jogo para que a pessoa não venha para a igreja. Irmão, a igreja é lugar de tratamento. Jacó enganara o pai, Jacó usurpou, porém ele sabia que Deus o amava, e lá estava ele, Deus o perdoou, e Deus começou a interagir com ele, e ali ele disse: quão terrível esse lugar. Esse lugar é terrível, é glorioso. Não é terrível de você sair correndo com medo. Ai meu Deus, eu não posso mais entrar ali. Não, é um lugar de terríveis milagres, mistérios e glória. Então o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Eu dizia para um cidadão, um certo cidadão, não se preocupe, é aí fora, dizia assim: a pessoa está na igreja. Eu digo: olha, a igreja não tem problemas. As pessoas, nós é que somos pessoas de risco para a igreja. Então não culpe a igreja não faz isso. A igreja não produz erro, meu irmão. Nós é que produzimos. Rebeca, Sara, Rebeca, Jacó, enfim, somos nós que complicamos. Aí a pessoa não, aí para a igreja não. Como se a igreja fosse a culpada. Como se o altar Irmão, que coisa absurda. Você está entendendo que Deus, através de sua palavra, quer nos revelar? Irmão, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. É o melhor lugar. Então, quando você vir, quando você olhar, quando você ouvir alguém dizer isso, seja logo contra. Não, querido, a igreja é o lugar do encontro. A igreja é o lugar do tratamento. Não é a igreja que produz isso. Aí, irmão, é nós, e Deus me livre, que vocês, nenhum dos que estão aqui, eu creio que pensam assim, mas seria eu atribuir o amargo ao que é doce, eu atribuir o erro ao que é verdadeiro. Deus não tem culpa dos nossos erros. Amém, igreja? A igreja é o grande local do tratamento. A igreja é o local onde Deus nos ama, Deus nos abençoa. Amém, amados? Então saiba, entenda que a sua vida, família, seu casamento é abençoado por Deus.
Deus quer lhe dar sempre misericórdia, sempre bênção. Deus quer sempre colocar sobre a sua vida a sua misericórdia. Então, nessa noite, é por isso que nós sempre pregamos e dizemos: como é bom, igreja, como é bom sermos obedientes à palavra, sermos obedientes à liderança na palavra. Já aprendemos aqui que quando somos obedientes à liderança, somos obedientes à ordem do Senhor Jesus, Melquisedeque, que era ele próprio. Somos obedientes à chave de Davi. Qual foi a chave de Davi? Mesmo pecando, mesmo errando, ele sempre pedia perdão e nunca atribuiu a Deus falta alguma. Esse foi um grande referencial na vida de Davi. Nunca ele atribuiu a Deus, à igreja, erro nenhum. Pequei contra os céus e a terra, já não sou digno de ser teu filho, contra ti somente pequei. Nunca ele atribuiu a Deus erro. Então deixa eu te dizer algo. Davi é aquele maravilhoso homem de Deus, segundo o coração de Deus, cheio de falhas. Tem um momento que ele ora e diz assim: Senhor, cobre a multidão dos meus pecados com a tua misericórdia. Era um homem sincero de coração. Era um homem que nunca, repito, atribuiu a Deus falta alguma. Agora, preste atenção no que o Senhor vai te dizer nessa noite. Prestemos atenção em algo. Você não responda. Eu também, para mim, essa pergunta para nós estudarmos aqui, uma colocação para eu poder concluir essa palavra. Preste atenção agora no que eu vou dizer a você. Preste atenção. Quantos aqui não respondam, porque tem pessoas, e há pessoas que estão na internet aqui, que de repente podem dizer: a partir de hoje, eu sou submisso à palavra na vida da liderança. Mas quem aqui é obediente à liderança? Quantos, amém, não era preciso mais amém, pode reforçar. Quantos aqui são sujeitos a essa ordem sacerdotal de Melquisedeque? Amém. Quantos aqui são sujeitos a essa raiz, a essa chave de Davi? Lá em Apocalipse, a chave de Davi, né? Ele fecha e ninguém abre, ele abre e ninguém fecha. Se você é do ministério na terra, que obedece à sua liderança, você está obedecendo uma raiz de Davi, a chave que vem lá de Melquisedeque, do próprio Deus. Você vai receber a seguinte informação: sim, pastor, como é que é isso? Aqui ele vai falar com Davi. O que eu tenho a ver com isso? Tudo. Se você está nessa linha sacerdotal, você está debaixo dessa bênção que eu vou ler para você agora. Agora eu quero que você preste atenção. O Senhor quer que você preste atenção. Preste atenção então. Quem aqui, irmão, quem aqui não responde? Isso é uma conjectura. Quem aqui pecou mais do que Davi? Nenhum de nós, eu tenho certeza. Nenhum de nós. Assassinato, adultério. Então repare o que eu vou lhe dizer. Olha o que o Senhor diz e está dizendo para Davi. Eu vou ler interpretando. Por isso não se preocupe em acompanhar ipsilíteres, ao pé da letra na Bíblia. Apenas ouça. E eu vou me detendo. É 2 Samuel 7. E eu vou lendo e vou interpretando, vou parando de propósito. 12. 2 Samuel 12, 7 e 12. Quando teus dias se cumprirem, ele falando para Davi. E é para nós também. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Quem era o descendente que ele estava falando? Salomão, filho de Davi com Batseba. O primeiro morreu, lá vem Salomão. Então o Senhor está dizendo: quando os teus dias se cumprirem, irmão, Deus trabalha com homens, né? Com santos e anjos não. Os anjos já estão, os escolhidos, os eleitos já não caem mais, e os perdidos são demônios, não tem mais perdão. Conosco não, os seres humanos têm perdão. Então olha que coisa linda. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Quem é o teu descendente aqui? Filho, teu filho. Que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Pastor, mas eu não tenho reino. Tem sim, você é filho do reino de Deus. Então olhe lá. Eu lhe serei por pai, Deus falando, e ele me será por filho. Aí olha lá, se vier a transgredir,
olha lá, mesmo que eu abençoe teu filho, mesmo que eu dê minha promessa e minha palavra sobre a vida do teu filho Salomão, se ele transgredir, se os nossos filhos, nós que somos geração raiz de Davi, nós que somos do sacerdócio que ele obedeceu, olha o que ele diz: se ele transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homem, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Saul não obedeceu a ordem. Saul desrespeitou a ordem de Melquisedeque, a ordem da genealogia. Saul foi um rebelde e o Senhor tirou a sua bênção. Mas ele está dizendo para Davi: o teu filho, igreja, vai ficar grande, mas não dá mais tempo, pastor, ainda bem, porque tem bebezinho, fique tranquilo que não vai dar tempo mesmo não. Mas se ele transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filho de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul e a quem tirei de diante de ti. O que é que Deus está falando? Igreja, será salvo tu e tua casa. O Senhor está falando assim para você: ah, pastor, mas é tão difícil. Se tu arrebatares, meu irmão, se ele arrebatar e teu filho não for, acho difícil. Ele pega teu filho de dentro da grande tribulação. Sabes por quê? Tem gente que vai para a grande tribulação tremendo: não, eu quero logo a marca. Mas existirão filhos que viram sua casa ficar vazia, seus pais sumirem, eles vão chorando: pode me matar que eu não aceito isso. E eles vão para a glória, porque o Senhor os salvará pela graça ou pelo fogo, mas a minha misericórdia não se apartará dela não se apartará. Glória a Deus, igreja. O Senhor não vai apartar-se da tua misericórdia, da sua misericórdia. Nós vamos ver Salomão na glória. Ah, pastor, mas ele pecou. Ah, pastor, mas ele idolatrou. Mas a misericórdia de Deus não se apartou dele por amor a Davi. Deus o salvou. E nós vamos ver Salomão na glória, igreja. Está entendendo, igreja? Está entendendo como esse Deus é perfeito? Confie nele, o mais ele fará. Eu vou repetir porque é muito lindo. Aí eu vou direto: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Nessa noite o profeta de Deus está falando para você: o teu filho não se perderá, a tua filha, porque tu estás sendo fiel a ele, e ele tem compromisso com sua palavra. Serás salvo, tu e a tua casa. Aplaudamos a esse Deus. Aleluia. Não podemos sair daqui, não podemos deixar a casa do Senhor. Aqui tem bálsamo de Gileade, aqui tem cura, aqui tem libertação. Irmão, loucura. Quando eu digo isso, eu falo espiritualmente. Não procure. Tem gente agora reunindo para não deixar pessoas entrarem aqui. Quando eu digo isso, é no espiritual, no mundo espiritual. Igreja, não saia da presença do Senhor. Confia nele. Ah, pastor, se eu for arrebatado, não te preocupa com quem ficar. E outra, a maioria de vocês, quando forem arrebatados, vão ver seus familiares subindo com você, e lá na glória que você nem imaginava que tinham se convertido. Não é só na fornalha não, é principalmente pela graça mesmo. Senhor Deus, ilumina-nos, Pai.
Quão terrível e assombrosamente maravilhoso é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus, e nós sabemos disso. Dá-nos essa visão, Pai, que não abramos mão do Teu amor, da Tua presença, e que sejamos perdoadores, misericordiosos, como o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus, amém. Ministério de louvor, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Possamos ficar de pé na presença do Senhor. Como Deus nos ama, como Ele é misericordioso, como Ele olha para nós com seus olhos de amor, mesmo sendo pecadores, mesmo muitas vezes agindo e entristecendo o coração de Deus. Muitas vezes nós conversamos com o Senhor e falamos assim: Senhor, quantas vezes eu entristeci teu coração? Mas Deus nos olha com uns olhos tão misericordiosos, tão de amor. E quando nós realmente de todo o nosso coração clamamos, não é viver no pecado, mas é: Senhor, misericórdia da minha vida. Fazer de que o Senhor fala na sua palavra: vai, não peques mais, não tenha mais prazer nisso. Quando nós realmente de coração nos voltamos para Ele, Ele nos alcança. Ele olha para nós com seus olhos de amor. Muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus, mas quando nós voltamos